Olá, pessoal! Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast. Eu sou a Paola Hauser e esse aqui é meu podcast. Bem-vindos de novo, né? Hoje a gente vai falar, tinha comentado com vocês no nosso último episódio que a gente ia falar hoje sobre previdência. Previdência complementar, tá? Previdência privada e acúmulo de patrimônio, como fala a minha convidada. Ela sempre fala esse termo, eu acho muito bonito de falar, então eu repeti aqui. Quem eu trouxe hoje para falar isso, ela é fantástica, ela é super investidora, ela é quase uma professora de previdência, gente, vocês vão ver. Ela é administradora, tem MBA em marketing pela FGV, investidora há mais de 20 anos, sócia do escritório Unimo Investimentos aqui de Curitiba, assessora de investimentos credenciada às XP, planejadora financeira certificada, e uma fonte jornalística, de verdade. Ela veio aqui, chegou um pouquinho atrasada, inclusive, para gravar hoje, porque ela estava dando uma entrevista na televisão. E ela é a Regilane Spécia de Arruda. Muito bem-vinda, Regi, ao meu podcast. Obrigada, Paola. Fiquei muito feliz com o convite. A gente já tinha conversado um tempo. Também admiro muito o teu trabalho, sigo ele. E fiquei feliz de estar aqui hoje com você. Que bom, Obrigada. Eu fico feliz também. Eu gosto de trazer mulheres fodas. Muito bem, isso aí. Desculpem palavreada. Mas somos. Não tem outro termo para falar. E por isso que eu quis te trazer. A gente fez uma live em 2020, quando começou a questão de live. E eu estava falando para a Regi que eu estava revendo a live ontem. Nossa... E, na verdade, eu tô amando fazer o podcast. Na época da live, eu também gostava muito. A gente acabou parando, né, de fazer live em conjunto. Mas eu tô amando fazer isso porque eu tô aprendendo. Todos os episódios eu aprendo um pouco mais. E aí, a ideia é essa, né? Eu não preciso saber a técnica aqui, eu só preciso perguntar. Isso é bom também de fazer, ser anfitriã aqui do podcast. Eu chamei a Regi hoje aqui pra gente falar de previdência privada. Eu sempre falo de previdência privada. Eu acho que sempre quando alguém me pergunta, né? Eu não sou assessor de investimento, não super estudo isso, gostaria até de ter mais tempo para fazer. Mas eu faço declaração de imposto de renda de pessoas físicas, então eu tenho muito cliente que é PJ, que é pessoa física, e as pessoas acabam me buscando para perguntar sobre investimento. E eu sempre pergunto, tem previdência privada? Eu acho muito importante porque a gente tem uma previdência, né, quebrada, vamos chamar assim. Aqui no Brasil que a gente não sabe se a gente vai usar. Então eu gosto de falar sobre isso, acho importante. Até estava conversando com a Regi aqui, que ela até comentou, né? A previdência a gente usa mal, né? As pessoas não conhecem direito, então a gente às vezes tem até um certo preconceito com ela. E muita gente vende coisas que não são previdência que parece, né? Parece previdência, mas não é. Mas vamos começar, Regi, falando sobre como que a gente inicia um plano de previdência e quais são, eu acho que... Vamos falar como que a gente inicia um plano de previdência, acho que é legal. Quando alguém vai lá no teu escritório e fala assim, olha, eu quero poupar para minha velhice. Certo. Bom, então vamos começar, né, Paulo? Eu acho que falar de previdência é um tema que eu gosto muito. Primeiro porque as pessoas precisam se planejar para um futuro que parece que muito distante, mas que chega. Se a gente não morre no meio do caminho, a velhice chega e a gente precisa de renda, né? E previdência privada, ele é um veículo de investimento que a gente pode usar e eu acho que é um dos veículos mais mal entendidos, mais mal utilizados que a gente tem no mercado, a ponto de muita gente achar que é um mau investimento. É verdade. Olha que louco, né? E quando, na verdade, se você usa ele da maneira correta, ele vai te ajudar a construir patrimônio, pagando menos imposto, que é o que todo mundo quer também, né? Uhum. A gente sabe que dói a mordida do imposto. Eu brinco com os meus clientes, com qualquer pessoa, que o governo é um sócio que a gente tem, é um sócio que leva primeiro. É verdade. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa relação e não simplesmente querer fugir dela. Uhum. E previdência é um veículo que ajuda nisso, a gente mais para frente vai falar por quê. E é um veículo que porque investimentos e o dinheiro que a gente poupa, ele vira um bem nosso. Por isso que eu falo que é construir patrimônio. Às vezes a gente só pensa em patrimônio como uma casa, né, uma sala comercial, mas dinheiro é patrimônio também.
Quando a gente falece, ele tem um benefício sucessório. A previdência não passa por inventário. Então, ele é um veículo excelente para você acumular dinheiro, pagar menos imposto lá na frente e, se no melhor dos mundos você não usar esse dinheiro, quando você falecer, você vai transferir isso de herança para alguém, essa pessoa fica livre de ter que fazer um inventário e recebe esse dinheiro de uma forma simplificada. E rápido, né? E rápido. Então, olha que legal. Só que ele tem um jeito certinho de usar. Legal. Legal você falar disso do inventário, só para a gente fazer um ganchinho aqui, porque às vezes a pessoa não tem nem dinheiro para fazer um inventário, né? Porque assim, dependendo do tamanho do patrimônio da pessoa falecida, o inventário fica caro. E aí a Previdência poderia, né, entrar de uma forma mais rápida, como dinheiro já líquido, sem passar pelo inventário, já não tem que pagar o ITCMD sobre isso. E ainda você fica com dinheiro para poder pagar o processo do inventário, né? A Previdência, ela tem essa questão de não precisar estar no inventário. Para a gente transmitir dinheiro e bens, a gente tem várias ferramentas, né? Vamos falar aqui do nosso tema hoje dentro dos investimentos. A gente pode ter a Previdência, que transmite sem inventário. O seguro é uma ferramenta também. O seguro, aliás, não paga imposto, não paga TCMD, não paga nada. Mas a Previdência, ela tem um detalhe. Na regra, ela teria que ser livre de TCMD. Mas, como o ITCMD é um imposto estadual, ele não é pacífico. Você deve saber melhor do que eu essa confusão que é de imposto quando vai para cada estado. Aqui no Paraná, o Paraná tem alguns julgados, ele cobra o ITCMD da Previdência. Olha que importante. Então, eu vou receber como uma herança e vou pagar o ITCMD. A única coisa que não passa pelo processo do inventário, não preciso esperar o inventário. Exato, aqui no Paraná é dessa forma. Então, para a sucessão, é bom ter junto, se a pessoa não tem outras ferramentas, um seguro de vida também ajuda nessa liquidez para poder pagar o ITCMD e tudo mais. Se esse for o objetivo, né? Estou poupando para esse objetivo, então usa outro investimento, né? Outra forma de guardar o dinheiro. Outra forma. Perfeito. Mas, enfim, como investimento, ele é uma excelente ferramenta e eu acho que, assim, não só para a sucessão, né? A sucessão, ela tem que ser facilitada, né? Eu acho que num momento de luto, quanto mais complicado você ter acesso a dinheiro e tudo mais, e nós não estamos falando aqui do dinheiro, porque a pessoa morreu, né, nem esfriou, já querem botar a mão no dinheiro da pessoa. Não é nesse sentido, mas é que é uma burocracia, é muito complicado nesse momento. Você se vê, de repente, com o dinheiro preso, né? E aí a pessoa, às vezes, precisa daquele dinheiro para pagar as custas para liberar o que tem. Então, previdência e seguros e previdência, ela é algo que vem do ramo de seguradoras, são seguradoras que administram os fundos de previdência também, mas previdência e seguros são importantes ferramentas para a sucessão patrimonial e para conseguir absorver esses impostos que vêm juntos e não tentar dilapidar, né, esse patrimônio que foi construído. Legal. Nossa, eu achei que não tinha. Bom, muito bom saber. No Paraná tem. No Paraná tem, porque é estadual, então cada estado a gente vai ter que ver, né, fazer um inventário. Beleza. Regi, a gente está falando de previdência, mas eu tenho uma pergunta para você que eu acho importante a gente deixar claro, assim, para quem investe, ou para quem quer investir, ou para quem pensa na previdência, sobre as diferenças de renda fixa e renda variável. E se, dentro da previdência, eu consigo escolher ter uma renda fixa e uma renda variável? Sim. Então, vamos lá. Quando a gente vai investir, a gente tem um universo que eu chamo de classes de ativos. Aí a gente tem a renda fixa. Dentro da renda fixa, eu tenho títulos públicos, tenho renda fixa bancária, CDB, LCI, LCA, e tenho títulos de crédito privado. Que renda fixa nada mais é do que eu pegar o meu dinheiro e emprestar para uma dessas instituições e ela me remunera juros. E eu tenho essas modalidades. Aí eu tenho outra classe de ativos que eu vou chamar de renda variável,
que são ações, fundos imobiliários. A gente pode colocar nesse bolo, talvez, moedas, investir em câmbio, variações de taxa de juros. A gente tem ali um rol de ativos que a gente pode investir. Quando a gente vai investir, você pode comprar esses títulos diretamente. Então, por exemplo, se eu vou no Tesouro Selic, quero comprar o título Tesouro IPCA 2035, eu vou comprar o título direto. Eu sou dona daquele título, o governo me tem como se eu fosse uma credora dele, ele tem que me pagar esses juros. E eu posso investir por meio de fundos de investimentos, que nada mais é do que eu pego meu dinheiro, coloco num fundo, o fundo tem o dinheiro de várias pessoas, tem o meu, o seu, de outras pessoas, que somos cotistas, e ele pega nosso dinheiro e vai comprar esses títulos no mercado, que são renda fixa ou renda variável. E os fundos de previdência nada mais são do que fundos de investimentos regidos por uma outra regulação que vem das seguradoras e que tem alguns benefícios fiscais, mas eles são fundos de investimentos que vão investir nos títulos. E aí eu acho que é legal a gente explicar o que é renda fixa e o que é renda variável, né? Qual é a diferença? A renda fixa é o seguinte: se eu chego lá no Tesouro Direto, que é o programa de títulos públicos do governo federal, e eu olho lá na lista e falo, poxa, eu quero comprar o Tesouro 2030, Tesouro IPCA mais 2035, que hoje está pagando em média IPCA mais a inflação mais 5,50. Não sei, não olhei as taxas de juros hoje. Mas IPCA mais 5,50. O que aquilo está me dizendo? Que eu sei quanto eu vou receber ao ano se eu ficar com esse título até 2035. Ok? Mas 2035 é muito tempo. Tá, vamos trazer para uma renda fixa bancária, uma LCA de 2 anos que pague 96% do CDI. Eu sei que eu vou receber 96% do CDI acumulado se eu ficar até o dia do vencimento desse título. Então, é chamado renda fixa porque se eu compro esse título e levo até o vencimento, eu sei quanto eu vou ganhar. Por isso, a renda é fixa. Acontece que tem ali umas variações, mas acho que vamos deixar para outra, porque se eu quiser sair do título antes do vencimento, eu fico sujeita às variações de mercado. Tá, legal. Mas a renda é fixa porque eu compro e na data do vencimento do título eu sei quanto eu vou ganhar. Eu sei quanto eu vou ganhar. Já a renda variável é outra coisa. Eu compro uma ação de uma empresa. Estamos aqui no Paraná, vamos supor uma empresa que todo mundo conhece, por exemplo, compra ações da Copel, né, que acabou de fazer aí uma oferta aí de follow-on. Se eu compro uma ação de uma empresa, você concorda que eu posso ficar 1 mês, 2 meses, 50 anos, mas eu não sei quanto essa ação vai valorizar ou desvalorizar? Eu tenho ali projeções para comprar uma ação de uma empresa. Se eu tenho que olhar se é uma empresa que eu quero ficar sócia. Sim. Se é uma empresa que eu não consumiria os produtos dela, por exemplo, não sei se faz sentido você ser sócia dessa empresa, mas você tem que entender de balanço, fluxo de caixa, projeção de crescimento de lucros. É uma escolha um pouquinho complexa, mas que é possível você fazer. Sim. Mas eu não sei o meu resultado. E essa é a diferença. Por isso que a renda variável é um resultado que varia conforme a conjuntura econômica e conforme essa empresa anda. Na renda fixa, não. Eu sei que naquela data do vencimento do título eu vou ganhar. Em regra, talvez não seja, seja de fato, seja fato, né? Estou falando em regra. Quando a gente fala de renda fixa, eu tenho um perfil investidor mais conservador. Se eu faço investimento só em renda fixa, por exemplo, sou mais conservador. Em regra, sim. Em regra, sim. Tá. Posso falar em regra, mas tem exceções. Beleza. Tem. Ela pode ser bastante arrojada, a renda fixa. Entendi. É legal isso porque a gente sempre fica na dúvida, né, do que investir. E quando a gente tem medo, né, pessoa mais medrosa, assim, tá começando a investir agora, a renda fixa eu acho que é um começo de um investimento. Bastante seguro. Porque seguro, exatamente. Porque eu sei, de fato, quanto que eu vou ter de rendimento lá na frente. E o risco
da renda fixa, ele está em você escolher quem é esse emissor, de onde você compra o título. Então, por exemplo, se eu vou comprar do governo, é título soberano. O risco, a gente costuma dizer que é praticamente zero, porque se o governo chegar no ponto de não te pagar, é porque, pensa num efeito dominó. Deu tudo errado. Tudo errado, entendeu? Já tá tudo errado. Aí tem um nível de risco. Então, assim, uma renda fixa bancária é um risco maior que o governo, mas para o pequeno investidor, e o pequeno investidor até R$250 mil por CPF, é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ah, que legal, não sabia. O Fundo Garantidor de Crédito, ele não é bem um seguro. Você tem que ter ali uma seletividade, não vai entrar em qualquer banco, porque se o banco quebra, você leva ali uns 30, 40 dias para receber o dinheiro. Então, assim, não use isso também com irresponsabilidade. Nossa, deixa eu te fazer uma pergunta. Bancos digitais também tem o fundo garantidor? O Fundo Garantidor de Crédito, ele tá para proteger o pequeno investidor em depósitos, em conta corrente, poupança, CDBs, LCIs, LCAs, e aí a gente vai falar de banco digital ou banco não digital. Ele tá ali, entendi. De qualquer forma, estando enquadrado na categoria banco e tendo esses produtos que são do rol de cobertura do FGC. E isso é fácil de encontrar ali tem um site, fgc.com.br, ali você encontra a lista certinho e encontra até as instituições. Que bacana, que importante isso. Tá, legal, não sabia desse fundo aí. Aí tem a renda fixa de crédito privado, que é a renda fixa de maior risco. Por quê? Porque aqui você vai emprestar teu dinheiro para empresas e o risco é a empresa. E aí não tem FGC. Porém, tem empresas que são tão sólidas que elas são até mais seguras que bancos. Exatamente. Então, é o que eu disse, é relativo isso, e risco é administrável. Você consegue ter um pouquinho em cada caixinha, por exemplo. E aí você vai administrando isso. Mas essas são as características de renda fixa. Legal, importante. Até você falou assim, né, que tem empresa que tem mais liquidez ou é mais sólida que banco. E a gente vê banco digital, né? Os bancos digitais estão oferecendo investimento, muito investimento. Você entra no aplicativo, tem ação. Chove, né? Chove, oferta. Sim. E aí preço de ações e vários tipos de investimento. E às vezes é legal buscar outras formas, né? Eu eu gosto de mundo digital, mas eu sou um pouquinho mais retraída assim nessa questão de investimento. Então a gente falou, beleza, de renda fixa e renda variável, e a gente tem isso dentro da previdência também, privada. Exatamente. Você pode ter fundos de previdência que só investem em renda fixa, título público, por exemplo. Você pode ter fundos de previdência que investem em renda fixa, crédito privado, mesclando com título público. Aí você pode ter também fundos de investimentos em previdência que só investem em renda fixa pré-fixada em inflação. Você vai conseguindo dentro do fundo ter acesso a essas classes, mas trazendo os benefícios de estar em previdência. Porque se eu tenho um título direto e venho a falecer, por exemplo, pega um CDB, renda fixa bancária. Eu vou pagar 15% de imposto desse título no vencimento dele após 2 anos, tá? E se eu falecer, esse meu título vai para inventário. Se eu tenho o meu dinheiro em previdência tem um benefício fiscal após 10 anos investido. Investir em previdência é para longo prazo, então esses 10 anos passa num pulinho. Muito rápido. Eu tenho um benefício de pagar 10% de imposto, e se eu falecer, quem está indicado como meu beneficiário, respeitando todas aquelas questões de legítima e herança, recebe esse dinheiro sem o inventário. E você pode ter esses fundos com títulos de renda fixa, você pode ter fundos de investimento em previdência multimercados. O que é isso? Eles vão investir em renda fixa, em renda variável, e tem investimentos em dólar ali dentro. Ou eu posso ter fundos de investimento 100% em ações em previdência. E olha que legal, você não precisa, conforme o teu volume de dinheiro vai crescendo em previdência, você não precisa ter um fundo só.
Você pode ter uma carteira de investimentos. Eu queria ter um pouquinho de ações, então eu posso, só que eu tenho um pouquinho de receio. Não expõe teu patrimônio todo. Você pode ter 90% do teu patrimônio em previdência em renda fixa, em fundos de renda fixa, 10% em fundo de ações. Mas eu posso ter, então, 70% em renda fixa, 20% em multimercado, 10% em ações? Pode. Você pode ter 3, 4, 5 fundos de previdência trabalhando para você. Diversificar é a melhor coisa que tem. E isso é estratégia de investimento. Muito legal, muito legal. Eu vou fazer propaganda da XP, porque eu gosto. Passa. Vou fazer, tá? XP me patrocina. Isso aí, a gente cria essa hashtag. Mas faça, porque eu acho que assim, a XP ela é uma corretora, é a maior corretora da América Latina, uma das maiores, é a maior corretora do Brasil hoje. E eu, antes de trabalhar na XP, Paola, eu era cliente. E quando eu decidi vir para o mercado financeiro trabalhar com assessoria de investimentos, eu nunca pensei e não penso em outra instituição. Ela atende muito bem para você consolidar todo o seu patrimônio. Então, quando você estava falando dos tipos, eu abri conta na XP já tem um bom tempo também. E o legal da XP, eu já falei isso para você numa outra conversa e vou falar aqui de novo, eu gosto da XP porque ela democratizou o investimento aqui pra gente. Porque o brasileiro não sabe investir, a gente não sabe cuidar do dinheiro, a gente não tem educação financeira. E a XP, ela deixou isso um pouco mais perto do cidadão comum. Sim. Que não é aquele cara grande que tem patrimônio gigantesco de milhões. O cara é um pequeno investidor, como você falou. Exatamente. Então, deixou isso perto da gente, eu achei legal. E quando a gente abre uma conta na XP, você pode escolher. Tem os assessores que vão nos ajudar, e eu não faço nada sozinha. Mas você pode escolher multimercado, eu quero deixar um pouco aqui. O assessor vai te ligar, vai perguntar para você o que você pretende fazer com esse investimento, se você quer usar curto prazo ou longo prazo. Então, eu gosto, por isso que eu falei que ia fazer propaganda da XP, porque quando a gente vai fazer um investimento, vamos falar numa previdência, e se eu puder escolher isso, tá tudo dentro do mesmo... Eu não sei se é uma instituição, tá tudo dentro da mesma instituição. Então, eu não preciso procurar, eu vou aplicar numa previdência de um fundo, não sei como que eu vou chamar, fundo de previdência aqui de renda fixa nesse banco, aí vou ter que tirar um pedaço, aplicar em outro e vou ter um monte de investimento separado. Lá eu posso centralizar tudo num lugar só. Na verdade, é assim, ó. A XP é uma corretora que te dá acesso a várias instituições e você deixa teu dinheiro num controle num lugar só. Sim. Então, assim, quem que gere os fundos de investimentos, né? São gestoras. Aí, se a gente vai pegar ali os grandes bancos, tem a gestora dos grandes bancos e eles acabam distribuindo mais os fundos deles. Uhum. A XP tem os fundos geridos pela própria XP também, mas tem fundos geridos por N gestoras pelo país. Tem gestora de outros bancos, tem gestora de tudo mais, de outras instituições. Então, você não concentra seu dinheiro, que uma das coisas do gerenciamento de risco é você diversificar em cada caixa que você coloca, porque aí você distribui melhor isso aí. E dentro da corretora, fica tudo fácil de você controlar. Você tem acesso ao mercado financeiro brasileiro todo. Às vezes as pessoas pensam assim, eu vou deixar parte do meu dinheiro na XP, vou deixar parte do meu dinheiro em outra corretora e vou deixar uma parte no banco para eu diversificar. Uhum. Isso não é diversificação, isso é espalhação de patrimônio. Concordo, é verdade. Diversificação é você escolher emissores diferentes e cuidar do perfil de investimentos que você tem compondo o teu patrimônio. Ela é um pouquinho diferente do que pensam. E quando você vai na corretora, o teu risco não é a corretora, é onde está aquela parte daquele teu dinheiro. Se tiver em 3 fundos, está distribuído em 3 tipos de emissores, por exemplo, de gestores. Isso que é legal, porque ela dá esse acesso universal ao mercado. É verdade. Eu gosto bastante, eu sempre indico. Vamos voltar a falar de previdência, e eu acho legal a gente falar das modalidades de previdência que a gente tem. Perfeito. PGBL e VGBL. Qual que é a diferença das duas e por quê? Tá, agora a gente entra principalmente nas questões tributárias, né? Que aí acho que é a maior diferença. Os fundos PGBL,
eles são bastante interessantes para aquelas pessoas que declaram imposto de renda pelo formulário completo, conhecem a sua renda bruta tributável anual e usam como o aporte nos fundos, usam bem o benefício fiscal. Que benefício que é esse? Se eu ganho R$100 mil no ano, eu posso, e essa é a minha renda tributável, eu posso até 12% da minha renda bruta tributável anual investir em um fundo de investimentos PGBL e abater esse valor da base tributável do que eu vou pagar de imposto de renda. Então, eu deixo de pagar esse imposto agora e a economia que eu tenho, se eu estou na alíquota de 27,5%, é os 27,5% sobre esse valor que eu deixo de pagar agora e eu reduzo a base tributável. Eu ia pagar sobre 100, vou pagar sobre 78. Isso? 78? 88. Minha matemática, eu sou viciada em Excel e calculadora HP. Bom, mas enfim, e aí eu consigo abater e eu faço um diferimento fiscal. Não quer dizer que eu não vou pagar esse imposto. Mas se eu faço um PGBL com uma alíquota de tributação regressiva, o que acontece? Após 10 anos, se eu quiser sacar esse dinheiro, eu vou sacar e eu vou pagar o imposto que eu deixei de pagar hoje. Mas eu posso pagar 10%. Eu ia pagar 27,5%. Eu guardei para o meu futuro, acumulei dinheiro e ainda vou pagar menos da metade. Entendeu? É verdade. De imposto. É legal pensar nisso. Porque a gente fala o PGBL é uma forma de planejamento tributário para pessoa física, né? Porque tem a redução. Então, a escolha do modelo de tributação progressiva ou regressiva também é essencial. E é aí que está o primeiro erro, que muita gente nem sabe disso. Não sabe. Faz a previdência na progressiva, faz PGBL. Olha, eu vou te falar assim, o pior dos mundos, e eu acho que muita gente vai se identificar, infelizmente. Faz PGBL, não usa o benefício de abater até 12% da renda bruta e faz na alíquota progressiva. O que acontece? Essa pessoa pagou o imposto cheio aqui, sem usar o benefício. Quando resgatar, vai pagar 15% de imposto no resgate, mas esse resgate ele entra como renda e vai compor a somatória da renda tributável anual e paga a diferença, podendo pagar os 27,5% de novo. É por isso que muita gente no passado e hoje ainda fazem planos assim, sem regramento, e infelizmente é vendida previdência assim, muito errado hoje ainda. Eu não gosto de citar nomes, eu sou uma pessoa, me chamo de isentona, mas assim, eu não gosto de entrar nesses embates, mas infelizmente isso é praticado muito, de vender previdência sem planejamento. E é aí que a gente ouve falando assim, poxa, que porcaria que foi isso aqui, porque eu fui resgatar, perdi 30% do que... E não é do rendimento, o PGBL você paga imposto sobre o que você aportou. Como eu falei, é um diferimento, você vai pagar lá na frente, só que tem que ser bem planejado. Não vale a pena num PGBL colocar nem um pouquinho, nem um centavo a mais do que os 12% da renda tributável anual. É verdade. Mas se você usa bem planejado, faz uma diferença muito boa lá na frente. É verdade. E, cara, olha que engraçado, né? Você falando uma coisa agora que volta ao que a gente começou a falar. Por que as pessoas têm o preconceito da Previdência? Porque é mal vendida. Porque a Previdência, pelo que eu me lembre, começou a ser vendida em bancos, bancões, né? Os principais bancos que a gente tem. Meu primeiro investimento foi um plano de previdência da Brasilprev numa época que não tinha mais nada. E foi exatamente desse jeito. PGBL, sem usar o benefício. E progressiva. Então, e aí assim, ó, a gente tem um déficit de educação financeira. A pessoa, o banco às vezes tem que vender, né? Então tem meta, tem que vender a previdência. Convence o cidadão a comprar a previdência, ele compra, muitas vezes o PGBL, mas ele não sabe nem quanto ele ganha.
né? Então, assim, como que ele vai pensar num plano de previdência, sendo que ele nem sabe quanto ele ganha no ano inteiro? Exatamente. Isso é muito complicado. Uma dica que a gente pode dar para as pessoas é, por exemplo, a gente está se aproximando agora do final do ano. Uhum. Pegue lá no mês de novembro, aproxime-se do seu contador, já faz Me liga. apanhado, liga para Paola, já faz um apanhado, Paola, quanto que a gente faturou mensalmente? Quanto disso é minha renda bruta tributável anual, se tiver, né? Porque às vezes hoje a gente tem um benefício que não paga imposto de renda sobre dividendos. Por enquanto, Por isso aí enquanto, logo, né? esqueça que logo que isso aí cai. Mas assim, faz, e aí chama com o contador, senta com você, veja assim, ó, no ano você recebeu isso, sua renda bruta média vai ser tal. 12% você pode aportar em previdência. Você pode fazer um aporte só por ano. Um aporte só. Muito legal. Tenho cliente que eu faço isso no final do ano, tenho planilha pronta já, a gente vê todo o rendimento, vê tudo que tem de despesa, inclusive. Quanto que ele teve de despesa de plano de saúde, para ver se vai ser... Porque é a renda tributável, né? Exatamente, porque daí a gente consegue ver se a declaração dele vai ser mais vantajosa na completa, para daí ele fazer o aporte, de fato, no PGBL. E tem um detalhe, às vezes esse aporte no PGBL, além de você abater, ele pode aumentar a tua restituição. Ele pode, exatamente, ele pode aumentar a restituição. E aí você pega a restituição e faz o quê? Investe. Investe. Não vai gastar. Investe de novo, porque vai ter que pagar lá na frente, né? Exato. Então, mas é uma estratégia muito boa e parabéns para esses teus clientes que conseguem ter esse nível de organização. Poucos, mas tem. Uhum. Isso é raro. Assalariado, né? Quem tem salário fixo sabe quanto que vai receber. Então, a gente faz o cálculo para identificar. E assim, realmente é muito pouco, mas é legal, porque ele é muito certinho. Fizemos o cálculo, ano que vem fizemos a declaração. Deu certo, é isso aí. A mesma coisa que a gente calculou antes. Varia uma coisinha ou outra por conta de plano de saúde, que aumentou em dezembro, ou ele fez um aporte maior. Mas é matemática, né? É matemática, exato, fechou. Então é muito legal fazer. E daí o PGBL a gente pode fazer um aporte até dezembro para contar ainda no exercício. Pode. Pro ano que vem, Cada seguradora tem uma data ali, tem seguradora que é até o dia 20 de dezembro, algumas até o dia 30, mas eu diria assim, pega a primeira semana de dezembro e resolve isso. É melhor. É melhor. Mas assim, é uma estratégia muito boa. E previdência, como eu falei, ela é um veículo. Uma coisa bem importante também é que o fato de você ter uma previdência privada por si só não é garantia que você vai ter aquela aposentadoria que você sonha. Essa aposentadoria depende de um planejamento de qual renda eu quero ter e quanto dinheiro eu preciso acumular. Legal. A previdência é um veículo. Tá. No planejamento financeiro, eu gosto de usar no patrimônio total de uma pessoa, porque ela tem essas questões aí, né? Eu entro numa previdência regressiva, eu começo pagando 35% de imposto. A cada 2 anos eu reduzo 5%. Então é 35%, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%. Eu só vou chegar no 10% depois de 10 anos. Então, se eu tenho tudo em previdência e preciso de dinheiro no meio do caminho, você vai ficar bravo comigo se você precisar resgatar em 2 anos, porque você vai pagar 35% de imposto. Exatamente. Então, tem que ter um planejamento. Então, não é o seu patrimônio todo. Cerca de 25% do patrimônio de uma pessoa que ela vai montar pensando lá no futuro pode estar alocado em previdência tranquilamente. Pode ser mais, pode ser menos, aí vai depender da situação de cada um, mas eu não recomendo ter 100% do seu patrimônio em previdência. Legal, importante mesmo saber disso. Patrimônio financeiro, né? Estou falando do dinheiro que você vai acumulando. Do dinheiro. Porque às vezes acontece de você precisar, né? E aí você vai resgatar. Por isso que tem que ter um planejamento de assim, eu vou investir, tenho que ter uma reserva para emergência, que tem que ficar lá em um investimento líquido seguro, que não oscila. Eu tenho os meus planos de viajar,
daqui 2 anos fazer uma viagem, ou 5 anos, o colégio dos meus filhos, tal, tá ali, e eu tenho os meus planos lá do futuro. Para esses planos, de repente você usa a previdência para fazer esses aportes e outros ativos mais complexos, por exemplo, o tesouro. Se eu investir hoje para esperar até 2035, eu tenho certeza que vai ter gente que falar, nossa, mas eu não sei nem se eu vou estar vivo. Vai, a gente quer que esteja, e é ali que você vai se planejar. Então, tem formas e formas de usar. Tá, e assim, ó, se eu quiser, como que seria a melhor forma de resgatar a previdência? Eu vou lá e falo, eu quero me aposentar com 50 anos. É cedo, né? Mas vamos falar que seja 50 anos. Que bom! Tomara que consiga. Olha, eu quero me aposentar com 50 anos e eu quero ter uma renda de 5 mil reais por mês, sei lá. Vitalícia. Vou viver até 80, né? Vamos dizer que dê para fazer isso. Comecei lá com 18 anos a fazer investimento na Previdência. Lá, quando eu fizer 50 anos, como que eu escolho a forma que eu vou receber o dinheiro? Eu escolho quando eu tô iniciando, né, a minha previdência, ou eu escolho lá na frente? Então, eu fiz 50 anos. Todo mês eu vou receber 5 mil até eu fazer 80 anos ou até, né? Ou eu posso escolher lá na frente. Não, agora eu não quero mais isso. Eu quero resgatar tudo que eu investi, ou eu quero fazer resgates pequenos. Como que funciona? Tá, primeiro assim, a renda que você vai receber vai depender do quanto você acumulou. Tá. Para você receber 5 mil, você precisa acumular um volume considerável. Porque eu quero viver 30 anos ganhando esses 5 mil. Exato. Então, você precisa fazer a conta. Eu não tenho essa conta pronta não, aqui. Nem vamos fazer. Mas eu não vou fazer, mas se alguém quiser depois pode entrar em contato comigo que eu mando a forma. Mas é mais ou menos assim. Você precisa entender que dentro dessa renda líquida que você quer ter, vamos supor, você vai no resgate pagar imposto, tem inflação nessa conta, e aí você precisa saber o volume que você quer acumular. Eu sempre falo que se você contar que você vai resgatar em torno de 0,4% ao mês, pode fazer sentido. Aí você imagina, para você ter uma renda de 5 mil, você precisa ter um pouquinho mais de R$1 milhão. Sim. Líquidos, investidos, para que esse dinheiro não para que ele dure 30 anos, mas que ele permaneça. Você pode morrer e 1 milhão e pouco vai continuar lá. Estou falando de renda perpétua. Tá. Quando a gente fala de usar por um período, aí pode ser até um pouquinho menos de dinheiro investido, porque você pode consumir, mas você tem que marcar a data que você vai morrer, né, Paola? Porque senão, se o dinheiro acabar antes... Vou numa vidente. Você vai ter que bater lá em alguém e falar, ó, acabou o dinheiro, preciso que você me ajude, que é a realidade da imensa maioria dos aposentados. Não tem renda e precisa de ajuda de amigos, familiares e tudo mais. Então, é preciso dimensionar bem. E aí o resgate, ele pode acontecer de 2 formas. Você acumulou, você chega na seguradora e fala, olha, seguradora, eu quero começar a receber renda mensal. A seguradora vai dimensionar e vai te falar, olha, podemos te pagar X por tanto tempo, dado o que você acumulou. Só que se você faz isso, a seguradora vai tomar conta do seu dinheiro. E naquele momento que você assina, eu quero então receber a renda que você está determinando me pagar, esse dinheiro você perde o acesso a ele. Ele passa a ser da seguradora para a seguradora administrar ele para você pelo período que você quer. Ou seja vitalício, ou seja... E tem várias formas aí. Você pode receber por um prazo... Você pode receber de forma vitalícia com transmissão a herdeiros, ou você pode receber de forma vitalícia e falecer, outros herdeiros não tem nada. Quando é que se recomenda fazer isso? Quando é uma pessoa que não tem condições de cuidar do próprio dinheiro, sabe? Pessoa que gasta, que de repente pode, se tiver acesso a esse dinheiro, ele vai acabar nesse sentido. Ou você pode, sendo uma pessoa disciplinada, fazer resgates a cada 60 dias, dimensiona quanto você precisa para viver por mês, não deixa a seguradora transformar em renda e vai usufruindo. E aí você não perde acesso ao dinheiro. Mas você tem que ser bem coordenado nisso aí,
para ter um bom planejamento, tá? Legal. E aí eu posso escolher isso no momento que eu tiver lá eu vou Na escolher. data Na que data você que eu determinou de determinei. aposentadoria, a seguradora tem que entrar em contato e entender, porque ela não é automática. Na XP, por exemplo, a data já vem do sistema, a data de aposentadoria nos planos que contratam por lá, já vem com uma data ali de 90 e poucos anos, já joga lá para frente mesmo. Então, você vai acumulando e aí você vai em algum momento, mas você pode definir isso a qualquer momento. Legal. Tá? Vamos falar do VGBL? Vamos falar do VGBL. Então, o que a gente falou aqui de resgate serve tanto para um quanto para o outro. Tá. Mas no VGBL tem uma diferença, você não tem benefício fiscal. Então, aqui é para todas aquelas pessoas que não precisam do benefício dos 12% da renda bruta. Se você quiser investir por meio de previdência, vá no VGBL. Por quê? Você não tem benefício, mas você, na hora de resgatar, você vai pagar imposto somente sobre o rendimento. Não vai pagar sobre o que você aportou. Aí esse é o veículo mais eficiente para quem investe e não precisa do benefício e quer ter previdência. Essa é basicamente a diferença entre as duas. E o VGBL você também pode escolher o tipo de tributação lá na frente, progressiva ou regressiva. A tributação você escolhe no momento de contratação do plano. O VGBL, por exemplo, ou qualquer previdência, VGBL, PGBL, você faz uma contratação na alíquota progressiva. E olha que tristeza, eu mesma portabilizei uma previdência privada de um grande banco para a XP. A pessoa tinha esse fundo já há 14 anos, alíquota progressiva. Ela já, se ela tivesse lá atrás selecionado a regressiva, ela já estava nos 10% de imposto. Então, se a gente for pensar, a previdência, em regra, é mais vantajoso fazer tabela regressiva. É porque a previdência é um veículo de longo prazo. Exatamente. Como é longo prazo, então, mais de 10 anos. O Jorge tinha falado para mim alguma coisa dos 10 anos, na época eu não entendi, mas era isso. Eu achei que era outra coisa que ele estava falando. Agora, e se eu usar a progressiva? A progressiva, de repente, é alguém que precisa colocar num veículo previdência, talvez pelas questões sucessórias. É uma pessoa talvez muito idosa e essa pessoa, será que vai ter 10 anos para esperar ficar em 10%? Nesse caso, mas se quer botar em previdência e acontece alguma coisa em um ano, ela vai pagar 27,5%. Já é menos que os 35%. E se tem uma pessoa que falece antes do período dos 10 anos, a qualquer momento o imposto que se paga é 20%. Em caso de falecimento. Então, aí independente, aí pode estar na progressiva, desculpa, na progressiva não. Na progressiva é sempre os 27,5%, 15 e chega a 27,5%. Se está na regressiva no começo, e de repente acontece um falecimento antes desse prazo, ele vai com uma alíquota já de 25% ou 20%. Já fica mais vantajosa que a progressiva, mas só em caso de falecimento. Entendi. Agora, se for resgatar antes, essa pessoa vai, pelo menos nos 4 primeiros anos, vai pagar mais imposto do que a progressiva. Tá. E assim, eu fui lá e fiz uma previdência, tô assistindo aqui o podcast, e fiz na tabela progressiva. Falei, cara, eu vou mudar. Posso mudar a tabela? De progressiva para regressiva, pode. Legal. Só que a contagem não vai começar de lá de trás. Vai começar de agora. Que é o caso dessa previdência que eu portabilizei. 14 anos e ela vai ficar mais 10, 15 anos. É uma pessoa que está investindo realmente para o futuro. A gente sentou e falou, então vamos trocar. Trocamos, só que começou a contar agora a partir de 2023. Na troca paga o imposto? Não. Tá, legal. Não, você mas troca, pelo menos é pra trocar. Só que você não volta. Sim, não volta. Nossa, entendi. Entendeu? Tá. E aí, mas é possível da progressiva para regressiva você trocar. Legal. O contrário, não, e não faz sentido. Eu nunca vi ninguém querendo pagar mais imposto. Então tá, então da progressiva para regressiva posso trocar. Pode. Muito bom. E
Eu posso trocar PGBL pelo VGBL? Também não. Também não Por pode. causa por conta das características. O PGBL tem um benefício fiscal. PGBL não. PGBL tributa sobre tudo. VGBL só sobre o rendimento. Aí não mistura. Não mistura. Só Mas eu alíquota. posso ter as duas previdências Junto. e Pode. eu vou administrando para chegar no final do ano. Será que eu aporto? Quero aportar na Previdência. Vou olhar no final do ano. PGBL vai ser vantajoso, boto no PGBL. PGBL não vai ser vantajoso, põe no VGBL. Ou então, assim, eu tenho 30 mil para aportar em Previdência. Se eu aportar 10 mil no PGBL, eu uso o benefício dos 12%. Eu 20 fico mil limitado eu posso botar. aos 12, exatamente. Entendeu? Vou fazer o fica cálculo para limitado ficar aos 12. limitado, não vou aportar Mas tudo. você pode ter concomitante as duas. Você pode escolher se quer pagar mensalmente, se quer fazer aporte esporádico. Previdência não é dívida. É o investimento. Então, por mais que você contrate uma previdência, ela te gera um boleto, e tem gente que precisa do boleto, né? Se um dia você não quiser pagar, o azar é seu que deixou de investir. Uhum. Mas ela não é uma dívida. Não vai. Não. Tá, Não. legal. Não vai cobrar, e aí no mês seguinte você tem, mas assim, você pode usar a mensalidade para contribuir em previdência como uma forma de organização pessoal. Sim. Tenho meus boletos e vou colocar lá. Isso. Legal. Então tá. Regi, maravilhosa conversa. E mais nosso tempo. Você tá brincando que já acabou. Tem que fazer uma semana cast. Ficar uma semana aqui conversando. É que, cara, é muito gostoso falar de previdência com você. Você é muito fluido o assunto. Pior que é. E é fácil. Eu falei pra galera aí que ia ser uma aula de previdência. E é uma aula de previdência. Eu espero que eu tenha desmistificado um pouco essa ideia que as pessoas têm de que é um produto ruim. Não é. É um produto mal usado. Tinha uma legislação mesmo, até 2018, que travava um pouco a rentabilidade, mas isso de 2018 para cá mudou. É um excelente veículo para acumular patrimônio também. Falando de rentabilidade, vou te fazer uma última pergunta. Quando eu faço um investimento em previdência, renda fixa, eu vou escolher a renda, o rendimento? Não, rendimento você não escolhe. Ele vai estar, é o que está no mercado. É isso que causa uma ansiedade nas pessoas, porque rentabilidade eu não controlo. Tá. Eu estou à mercê da taxa de juros, da Sim. decisão. Ontem, a taxa Selic, até às 6 horas da tarde, rendia 13,25% ao ano. Saiu o comunicado do Copom, a gente acordou rendendo 12,75%. Então, isso eu não controlo. O que eu controlo? Eu controlo que tipo de ativo eu quero expor o meu dinheiro, e aí eu vou entender se eu quero expor a mais risco em troca de uma possível maior rentabilidade, e eu controlo o quanto eu invisto, o quanto eu aporto. A preocupação número 1 das pessoas é a rentabilidade, mas o que elas controlam e está na mão delas é a escolha. Qual fundo eu vou investir e quanto dinheiro eu vou colocar por mês. É isso que faz, principalmente para quem está começando, o dinheiro crescer para aí sim ter um bolão bastante que vai render, que aí sim o rendimento começa a crescer junto. Então, controle sua capacidade de aporte, seu gerenciamento ali de finanças. Importante. Eu quis dizer isso, assim. Mas legal, ótimo, porque a gente quer que renda sempre. A gente quer assim, eu quero colocar e aqui vai render 1% ao mês. Hoje até rende, mas com a taxa de juros caindo, vai acompanhar. Então eu não controlo muito isso. Eu falo que a minha pergunta sempre eu quero um rendimento que seja líquido, sem risco e renda muito. Eu vou pegar uma bola de cristal. Muito, entendeu? Pois é, Zero todo risco. mundo quer. E rápido. Esse é o sonho de todo mundo. Pois é, mas o teu maior amigo é o quanto você aporta e o tempo. É o tempo. O tempo, na fórmula dos juros compostos, não é à toa que ele está lá.
em cima, é ele que exponencia tudo isso que a gente está falando. Legal. Mesmo que em alguns períodos parece que a gente ande para trás. Legal. É verdade. Eu vou até finalizar com essa com essa tua fala. Regi, quero super te agradecer por você Eu que ter agradeço. deixado o escritório aí um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Fico muito feliz. Não, pode convidar quando quiser. Legal. Fica à vontade, que eu adoro esse negócio aqui, ó. Falar disso para as pessoas, Sim, eu acho muito importante. Você fala muito bem de previdência. Obrigada. Isso é fato. Obrigada pelo convite. Eu gosto bastante. Quero agradecer vocês que acompanharam a gente aqui. Se vocês tiverem dúvida, previdência, investimento, vou deixar o arroba da Regi. Regilane Arruda. Simples assim. Simples assim. Nome e sobrenome igual o meu. Chamem ela lá no Instagram. E aí, de repente, marca uma conversa, um café lá no escritório, né, na Unimo, para fazer um plano de investimento, plano de previdência. Acho que é importante todo mundo começar e usar, né, os benefícios que a gente tem e usar as ferramentas, né, que a gente tem para construir o patrimônio. E meu Instagram vocês já sabem, @Paola Hauser. Muito obrigada pela presença de vocês e nos vemos no próximo episódio. Tchau, gente!